Mais um caso de violência dentro da escola. Um aluno matou um professor a facadas em Águas Lindas. Fuga de presos em Anápolis. Eles conseguiram escapar com a ajuda de um carro que esperava do lado de fora da cadeia. E a apreensão de celulares que iam para detentos em 3 cidades de Goiás. A despedida a um dos maiores jornalistas do estado. José Divino, a voz do Ângelus, é enterrado em Goiânia. Você vê agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h16. Estamos no ar ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Fuga de presos em Anápolis, 7 conseguiram escapar e tiveram a ajuda de uma mulher do lado de fora. A Marina Demore acompanhou, inclusive, o trabalho de recaptura desses presos hoje, durante a tarde toda. São presos considerados perigosos. Marina, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Sim, são todos presos que cumpriam pena no regime fechado, né? Dos 7 fugitivos, 3 foram recapturados pela polícia momentos depois da fuga e outros 4 foram encontrados agora no finalzinho da tarde em uma casa vizinha ao presídio. Eles trocaram tiros com a polícia, todos foram baleados e precisaram ser encaminhados ao hospital. Um deles não resistiu e acabou morrendo ainda na ambulância. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os fugitivos desceram de um carro e entraram em outro para despistar, os policiais. Uma mulher que aparece nas imagens, que acabou ficando para trás durante a fuga, ela foi identificada como esposa de um desses detentos. Ela e outros 2 homens teriam ajudado na fuga, fazendo vários disparos contra a guarita e aguardando do lado de fora para fugir, para levá-los nesses carros. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os presos conseguiram, então, fugir pulando o muro da penitenciária. Os 2 carros usados na fuga também foram recuperados, eles eram roubados, Luciano, e o estado de saúde dos detentos não foi divulgado. Obrigado, Marina. A gente acompanhando essas imagens aí, então, que ajudaram, a polícia nesse trabalho aí para recapturar o preso e identificar essa mulher. Obrigado, viu? E agentes prisionais conseguiram impedir a entrada de pelo menos 19 telefones celulares nas cadeias, em presídios do estado. Em Pontalina, uma mulher tentou entrar escondendo o telefone nas partes íntimas. Mais detalhes com Emerson Ferreira, eu converso com ele ao vivo de Itumbiara. Oi, Emerson, boa noite para você. Ô Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, Luciano, é muito celular em tão pouco tempo. Essas apreensões foram ontem e hoje. Em Pontalina, aqui no sul do estado, essa mulher embrulhou o telefone em um preservativo e escondeu nas partes íntimas. Ela foi presa quando tentava entrar na unidade prisional. E ela disse que iria levar esse aparelho para o marido. Já em Catalão, no sudoeste goiano, 14 celulares foram arremessados sobre o muro do presídio, no momento em que os presos estavam no banho de sol. Eram 2 pacotes cheios aí de celulares. Testemunhas disseram ter visto 2 suspeitos que conseguiram fugir em uma moto sem ser identificado. E já em Planaltina, no entorno de Brasília, foram mais 4 celulares. Da mesma forma, foi jogada para dentro do presídio, por cima do muro. Um suspeito foi visto em uma moto, mas também conseguiu fugir e não foi identificado, Luciano. Obrigado, Emerson. É um trabalho importante porque a gente sabe que celular dentro de cadeia, principalmente, é utilizado para outros crimes e golpes, para a gente aqui, cidadão de bem que está do lado de fora. Obrigado. Agora um alerta, a gente vai para o sudeste do estado, alerta para o motorista, as obras de duplicação da BR-050 chegaram ali mais perto da divisa de Goiás com Minas Gerais. E quem passar por lá tem que ficar atento. Faz 5 anos e meio que as obras de duplicação começaram na BR-050. Nesse período, a concessionária que administra a rodovia já construiu a 2ª pista em 176 quilômetros. A obra vai duplicar um total de 218 quilômetros entre Cristalina e a divisa de Goiás com Minas. Praticamente 80% da duplicação estão prontos. Agora, as obras avançam entre os municípios de Catalão e Cumari.
Nesta etapa serão duplicados mais 22 quilômetros, faltando apenas 5 quilômetros para a pavimentação da segunda pista chegar até na ponte sobre o Rio Paranaíba. Quem viaja pela rodovia entre Catalão e a divisa com Minas deve ficar atento ao movimento de máquinas e trabalhadores. Em determinados horários do dia, o fluxo de veículos vem funcionando pelo sistema pare e siga. É tudo devidamente sinalizado, mas é importante que o motorista, quando for trafegar nesse trecho, se programe, porque nós somos obrigados a fazer algumas operações de pare e siga, né, alternando o tráfego entre um sentido e o outro. Por isso, para evitar atrasos na viagem, os usuários devem levar em conta o tempo de parada. Já fazer a sua previsão de viagem, já contar com essas paradas para não ter essa correria sem necessidade, né? Então você sai meia hora antes, pronto, aí compensa. É isso aí, se preparar. A duplicação do trecho urbano de Catalão vai ser na última etapa do projeto, que deve começar em junho do ano que vem, junho de 2020, e a previsão então é concluir a obra até 2021. Agora intervalo e a seguir, o coordenador de uma escola em Águas Lindas é morto a facadas e o suspeito é um aluno. E o enterro do jornalista José Divino Pereira, um dos pioneiros do jornalismo goiano. Vem conhecer o seu lugar de ser feliz, bem perto de tudo como você sempre quis. Vem ver como é bem feito, perfeito esse lugar, com tudo planejado, preparado pra você se apaixonar. Residencial Campo Belo, onde sua felicidade vai morar. Vem aí o melhor lugar para se viver em Goiatuba. Aguarde. Vendas Adão Vida Nova. Uma coisa está provada, não tem jeito. Pra onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante, a simplicidade é presente e a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto. Com um goiano por perto, nunca falta assunto. Quer vir junto? Beleza, atenda a esse chamado. A gente quer você sempre do nosso lado. TV Anhanguera. Vamos juntos? Alberto decidiu realizar um dos sonhos de Paloma. Seu Alberto, eu tenho certeza que é uma boa ideia. Claro que é. Você não falou que era seu sonho ter um dia de princesa com todo mundo cuidando de você? Então, esse dia chegou. Aproveite. E Marcos desperta a fúria de Silvana Nolasco. Saiu uma matéria dizendo que o meu ex-noivo partiu de Silvana pra melhor. Aquela magricela é melhor do que eu, em que planeta? Daqui a pouco, bom sucesso! Sete e 23, estamos de volta com mais um caso de violência dentro da escola e no entorno do Distrito Federal. Em Águas Lindas, um estudante é suspeito de matar a facadas o coordenador da escola. Vou chamar o Fábio Melo, ao vivo de Lusiânia, que tem mais informações para a gente. Fábio, a gente já sabe qual é o motivo desse crime, hein? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O motivo mais bobo possível, né? Uma discussão entre o aluno e o coordenador. O coordenador, que é o Bruno Pires de Oliveira Leite, de 41 anos, e o aluno Anderson da Silva Leite, de 18 anos. O Anderson tinha sido afastado pelo coordenador de uma atividade extracurricular, uma atividade extraescolar, só que ele não gostou disso. E aí hoje ele voltou armado com uma faca e foi conversar com o coordenador. Só que essa conversa se transformou em uma discussão e, segundo a polícia, Bruno acabou sendo esfaqueado dentro da escola. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O aluno Anderson fugiu do local do crime e a Polícia Civil, até o momento, preferiu não passar mais detalhes sobre as investigações, mas disse que já está fazendo diligências, buscas para tentar localizar esse aluno. Hoje, no fim da tarde, alunos se reuniram lá na porta do colégio para protestar, pedir mais paz, Luciano, porque em apenas 4 meses, esse é o segundo caso de um assassinato de um profissional dentro de uma escola pública aqui no entorno. O último caso, há 4 meses, aconteceu em uma escola de Valparaíso, quando o coordenador Júlio César Barroso foi morto por um aluno de 17 anos. O motivo, naquela ocasião, também foi uma discussão entre professor e aluno.
Luciano. Exatamente há 4 meses, né, Fábio? Obrigado, vamos acompanhando aí. E olha, crime bárbaro, tragédia no norte do estado. A gente pode classificar melhor assim, porque um homem matou a ex-mulher, fugiu com a filha de 5 anos. Depois ele morreu num acidente de carro. Ana Paula Moreira tem mais informações sobre esse caso. Como é que fica a investigação agora, hein, Ana Paula? Boa noite. Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Segue a investigação. Olha só, esse homem de 34 anos matou a ex-companheira a facadas dentro de casa. Em seguida, ele pegou a filha do casal, de apenas 5 anos de idade, e fugiu em direção à cidade de Uruaçu, onde tem alguns familiares. Durante essa fuga, eles sofreram esse grave acidente. O carro em que eles estavam bateu de frente com um caminhão que seguia na direção contrária na BR-153. Os dois, pai e filha, ficaram presos às ferragens. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados à unidade de saúde de Uruaçu, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. A criança, a menina de 5 anos, teve apenas ferimentos leves e já foi liberada. Ela recebeu alta e está com a família materna em Barro Alto. Segundo a Polícia Civil, essa mulher já havia feito denúncias de agressão contra esse homem e tinha até uma medida de previsão preventiva contra ele, que saiu na última segunda-feira. Veja só o que disse a Polícia Civil sobre esse caso. No sábado, ela registrou a ocorrência contra ele, contra o Anderson. Havia uma medida protetiva em seu desfavor. Ele tinha que manter uma certa distância, não podia voltar a ameaçar sua companheira. Ele estava aqui com seus familiares em Uruaçu e acabaram tendo uma nova discussão pela guarda da filha. Foi onde teve esse desfecho trágico aí. Agora esse caso segue em investigação e além dessa criança de 5 anos, a mulher deixa ainda outros 2 filhos. Luciano. Crianças que não têm nada a ver com essa história, né? E acabam ficando aí sem pai e sem mãe, e uma ainda se envolvendo num acidente aí por conta disso tudo. Obrigado, viu, Ana Paula? Uma pesquisa do IBGE mostrou que Rio Verde, no sudoeste sudoeste do estado, ganhou quase 6 mil habitantes do ano passado para cá. E muitos desses novos moradores saíram de outros estados, buscando o quê? Trabalho. As vagas de emprego no município cresceram mais de 60%. O Juliano é do Paraná, recém-chegado em Rio Verde. Já morou aqui outras vezes, mas foi embora por motivos pessoais. Agora está de volta e não pretende mais se mudar. Rio Verde é uma cidade promissora, é uma cidade onde nós temos a melhor tecnologia agrícola do país. E ele não foi o único que veio para cá em busca de oportunidades. Sou da Bahia. Conheci Rio Verde através da internet, falando muito sobre agricultura, que é muito forte nesse sentido, entendeu? Do ano passado para cá, a população do município cresceu cerca de 2,5%, mais que o crescimento populacional do estado, que foi de 1,4%. Em 2018, Rio Verde tinha quase 230 mil habitantes. Agora está com mais de 235 mil pessoas. São quase 6 mil habitantes a mais. O município é o 4º em número de habitantes de Goiás, ficando atrás somente de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Esse grande crescimento populacional de Rio Verde se deve principalmente por 3 motivos. Pela boa localização geográfica do município, pela força do agronegócio que impulsiona a economia da cidade e pelas empresas e indústrias que, atraídas por esse motivo, vêm para cá. É natural que ao crescer populacionalmente, esse município também demande de mais infraestrutura, de saúde, educação e todas as demais que nós conhecemos. A Tamara Letícia está procurando emprego. Chegou do estado de Alagoas mês passado. A minha tia veio, gostou, rapidinho conseguiu trabalho aqui, aí eu vim também. No sábado, as temperaturas chegam perto dos 40 graus no oeste de Goiás. E o estado de atenção passa para alerta por causa do tempo seco, com umidade entre 18% e 19%. Para quem vai passar o fim de semana em Caldas Novas e Pirenópolis, calor de 33 graus. Em Rio Verde e Jataí, máxima de 32. E Lusiânia, 29 graus. Notícia triste para todos nós. Morreu hoje, aos 83 anos, o jornalista José Divino Pereira. Zé Divino, como era chamado por nós, pelos colegas, sofria de efizema pulmonar e estava internado há 10 dias.
As homenagens vieram através de flores e orações. O corpo do jornalista José Divino Pereira foi velado no Parque Memorial de Goiânia por familiares, amigos e colegas de profissão. Diretores do Grupo Jaime Câmara estiveram presentes. As manifestações de carinho também vieram pelas redes sociais. O governador do estado, Ronaldo Caiado, lamentou a perda de um dos pioneiros na televisão. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, publicou uma nota de pesar, lamentando profundamente a morte do jornalista, que foi a principal voz da Hora do Ângelus da TV Anhanguera. José Divino sofria há 14 anos de enfisema pulmonar. Os últimos 10 dias ele passou internado na unidade de terapia intensiva do IOG, o Instituto Ortopédico de Goiânia. Por causa de complicações da doença, José Divino Pereira morreu hoje, aos 83 anos. Esse é o tipo de cobertura que nenhum jornalista gostaria de fazer. O velório e o enterro do Zé, um amigo querido que estava sempre com a gente na redação, na hora do cafezinho, trocando uma experiência, contando uma história, distribuindo sorrisos. Você vai fazer falta, Zé. Hoje não tem jeito. O dia para mim e para toda a equipe da TV Anhanguera tá preto e branco, como era na televisão na época do Zé. O Zé Divino foi importante não só para aquela geração que começou a TV Anhanguera lá na década de 60, né? Ele foi importante para gerações que vieram depois, porque ele continuou na redação como um mestre. José Divino deixou 7 filhos, 9 netos e também bisnetos. Para a família, o jornalista será sempre um exemplo de fé, dedicação e otimismo. Uma pessoa positiva que não deixava essas forças negativas derrubar ninguém, né? Tanto para ele, olha, tenta ser feliz, né? Então fica aí essa lição de vida, né? Exatamente às 6 horas, horário em que costumava puxar para todo o estado a Ave Maria, o corpo do jornalista José Divino seguiu para o enterro. A despedida foi marcada por muita emoção. O enterro de hoje foi o desfecho da história de um homem que narrou a história do estado. Boa noite. Uma voz marcante que remonta a história da televisão goiana. O imposto territorial rural é ainda assunto no setor agrícola. José Divino foi responsável pelo primeiro minuto em que a TV Anhanguera esteve no ar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Era da voz dele que os goianos ouviam o que acontecia no mundo, como a chegada do homem à lua, que demandou horas de trabalho. Eu narrei uma noite inteira e uma madrugada inteira até amanhecer o dia. O José Divino foi o crachá número 1 da TV Anhanguera, de 1963 até hoje. São quase 56 anos de história. Viveu quase todas as etapas tecnológicas da TV. A digital, a analógica dos anos 70 e 80 e até mesmo o filme, do comecinho dos anos 60. É muito difícil a gente fazer assim uma comparação, mas pode-se dizer que o telejornalismo de 1963, por exemplo, para os dias atuais, é como o carro de boi está para um Boeing 707. Ao mesmo tempo em que registrava a história do estado como produtor, repórter, apresentador e diretor, José Divino cultivou muitos amigos. O amor ao trabalho e a dedicação fizeram dele um mestre para os colegas. Eu guardo do Zé Divino um símbolo de integridade profissional. Leal, competente e honesto profissionalmente. Ele diz, olha, quando você está no ar, você está entrando na casa de milhões de pessoas sem pedir licença. Então entre com sua melhor camisa, seu melhor penteado, com postura e com conteúdo. Esses laços, quando eles são feitos assim no trabalho, no dia a dia, com o conhecimento do olho no olho, esse tipo de amizades permanecem, eles ficam eternos, enquanto a gente viver. É por aí. Nossa imagem do dia hoje é uma homenagem ao jornalista José Divino Pereira.